pra mim foi como se fosse uma gripezinha. Ele não fez o que ele falou, mas tudo bem. Não foi mesmo, não, foi, pô. Não, ele não real. tinha pego ainda quando ele foi esse negócio de histórico de atleta. Não, ele falou, olha, pra mim, se eu não sei se eu pegasse ou se eu peguei. Acho que era se eu pegasse, não vai acontecer nada, porque eu tenho histórico de atleta, né? Isso, então, sabe como pô, que é, ele né? tá falando dele, mano. Tudo bem, mas é uma puta burrice pra você falar assim, aí você pega o Lula, falando, graças a Deus, Mas, pô, você quer que a natureza criou. um mal com outro mal? Tudo é mal, é ruim. Tudo bem, não, eu estou te falando. Eu não colocaria isso. Tá. Eu não colocaria, tá ligado? Você é um mais inteligente que Bolsonaro. Não, assim, eu não colocaria, tá ligado? Só que, tipo, eu não posso, cara, ser histérico em, tipo assim, sacrificar todo um trabalho, todo um governo por conta, tipo assim, de erros e saber que eu vi que houve uma mudança muito grande no governo Bolsonaro, tipo assim, de 1 ano e meio pra cá. Porque ele tentou ir na paulada, cara. STF e tal. O que aconteceu no fim das contas? Tava o impeachment quase na garganta dele. E aí, depois do 7 de setembro, pô. Inclusive, a própria direita ficou boladona. Tipo, pô, a gente foi pra rua e tal, pediu, ele chegou e falou num carro de som. Falou, olha, ele falou assim, eu tava do lado, ele falou assim, tá acabando o tempo do Alexandre de Moraes. Aí a galera ficou tipo assim, pô, tá acabando. Aí ele, acabou o tempo, tá ligado? Aí a galera... Então, assim, ele sentiu a massa, ele sentiu, pô, a galera tá puta com o STF. Só que aí depois, meio que, tipo assim, caiu no mundo real, velho. Tá ligado? De que, mano, tem pessoas que comandam o Brasil, velho. Tipo assim, que é uma parada meio que incontrolável por enquanto. Que você tem ministros, você tem lá, pô, na moral, você falar crime de fake news é sacanagem. Eu concordo, mas é que o Bolsonaro falou, tipo, vou desrespeitar, não vou seguir a lei. O que ele ameaçou de fazer é crime. Não, o quê? Como assim? Que ele falou, não vou acatar nenhuma ordem do Alexandre mais. Das próximas eu não vou acatar mais. Ele falou isso, não falou? Pô, não lembro. Tá, Não eu acho que ele falou essa parada, tá ligado? E essa parada, ele tipo, prometeu que ia cometer um crime, tá ligado? É perigoso isso. Sabe o que é o mais perigoso? Tipo, eu concordo que o STF é uma merda. Sim. Eu concordo. Mas é perigoso um presidente que acha avançar a linha da institucionalidade, entendeu? Não, mas aí que tá o ponto. Ele falou, olha, se fugirem das 4 linhas da Constituição, eu também fugirei das 4 linhas da Constituição. Porque, olha, o próprio STF... fugiram dessa linha há muito tempo. Sim, mas na persona do Dias Toffoli falou o quê? Que no Brasil a gente tem um semipresidencialismo. Pô, imagina se o Bolsonaro fala isso e ele mesmo se coloca como poder moderador. Meu irmão, acabou a Terceira Guerra Mundial. Agora, o próprio STF fala, nós temos o semipresidencialismo no Brasil e que o STF é o poder moderador. De onde que esse cara tirou isso, irmão? Na verdade, que é isso realmente que tá acontecendo. Não, eu digo, é fato. Mas você tem que ser muito escrachado pra falar isso pra galera, né? Sim. E assim, então, pera lá. Nós temos aí um mês, quase, que, tipo, na primeira morte que teve aqui no Brasil de coronavírus, tá ligado? E em menos de um mês, a OAB já entrou com uma ação no STF pedindo inoperância do governo Bolsonaro pro STF delegar pros prefeitos e governadores o poder de decretar da forma que quiserem os seus estados, os seus municípios. Então, pera lá. O cara foi retirado o poder dele no seguinte sentido, vai abrir tal coisa e de fato vai abrir. Não aconteceu isso. Do tanto que ele lançou um decreto no meio desse rolê aí da pandemia, de salão de beleza, não sei se você lembra, e qual estado que abriu? Ninguém. Por quê? Porque senão a guarda municipal tava em cima, ia prender o cara e tal, multa. Então ele não teve autonomia. Então, assim, eu acho, cara, que as pessoas vão lembrar, no fim das contas, quem que tava falando com eles. Olha, mesmo que seja do jeito do Bolsonaro, mas ele tava falando, mano, se o cara do campo parar, ferrou. Basicamente é isso. E, tipo assim, pros caras que estão lá em Brasília, e você chega lá, Monark, o cara já, tipo assim, já aumenta uns 20 centímetros de nariz. Eles não sabem qual que é a realidade, cara, do Brasil. Aí você pega lá um monte de deputado. Pô, lá na Câmara Municipal, tá? Um monte de vereador pedindo fica em casa. Eu falei, ok, tudo bem você pedir fica em casa. Mas então, nós vamos então renunciar ao nosso salário. Ponto. Ninguém quis, mano. Então, assim, onde tá a coerência nessa parada? Entendeu? Então, Não, assim, sim. eu fico com medo, velho, de verdade. Tipo assim, de uma narrativa absurda de querer, primeiro, colocar a solução em uma pessoa, em um governo, de uma parada que tem anos, e fazer uma queima de reputação absurda, e ir selecionando. Hoje vai ser o Bolsonaro, amanhã vai ser tal pessoa, e só quem eles apoiam que é lindinho e maravilhoso. Por exemplo, o Moro. Beleza, quer apoiar o Moro? Apoia. Agora, o Moro é desarmamentista. Os caras não são. Por que você fala que ele é desarmamentista? Não, ele já falou, pô. Ele é a favor que ninguém possa ter arma? Ele é contra o armamento civil. Ponto. Ninguém pode ter arma. Quando ele vier, eu vou perguntar isso pra ele. Pode perguntar. Tá. Por exemplo, pergunta outras coisas também. Porque Claro, aí é vou bom perguntar que umas os caras, coisas. no seguinte sentido. Eu não sei qual é o posicionamento do Moro com relação à ideologia de gênero.
Eu não sei o que ele pensa sobre linguagem neutra. Eu não sei o que ele pensa sobre... por exemplo, na época da pandemia, ele tava falando com relação... Ele tipo, deu um pio com quem tava sendo preso na praia, mano. Tipo, a galera ficou... Inclusive, tomou um esculacho do Bolsonaro na reunião e por isso que ficou nervosinho e pediu pra sair. Não foi por isso, cara. Ele não pediu pra sair porque tomou um esculacho. Não foi só por isso, né? Não foi só por isso. Tá, não foi só por isso, mas ali foi, tipo, deixou bem claro que aquela reunião não ia ser pública. Era uma parada privada. Tá. E ele falou, pô, o Bolsonaro tava assim, só eu que vou ficar tomando porrada? E todo mundo caladinho. Só eu que vou tomar porrada? E falou, olha, o povo tá sendo preso. E ele é o ministro da Justiça. E ele ficou calado, do tanto que muita gente cobrou isso dele depois. Então eu sei que aquilo dali não foi o motivo, mas foi, tipo, o pingo, a gota final, tá ligado? Pro cara talvez ele sair. Pelo menos eu vi assim. Mas, porra, ó, dá pra gente concordar que Caraca. Show! Profissional aqui o pessoal. né? Exatamente. Dá pra gente concordar que uma das... Acho que a principal razão pro Bolsonaro tá tomando porrada pra caralho é a gestão da pandemia, cara. Discordo. Mas continue. Desculpa. Eu discordo. Não, mas ou menos. não é? Por que mais? Ele tá, assim, se não tivesse a pandemia... É que ele já tava tomando porrada pra Não, caralho tudo antes bem. da pandemia. Ele tava tomando porrada ali, mas não era tão agressivo. É porque Tá quando... ligado? Agora é vagabundo chamando o cara de genocida e o caralho. É que ele vacilou pra caralho no... Então, aí é por que ele causa- deu muita arma pra galera que queria Então, atacar quando veio a pandemia, ele deu muita arma pra galera apertar o crânio dele. Sim. Certo? Esse lance do... Então, assim, a gente tá falando que, pô, houve a pandemia, e aí a pandemia atrapalhou o governo Bolsonaro. Eu concordo. Uhum. Mas eu acho que a pandemia evidenciou quanto ele foi incapaz de gerenciar o país, tá ligado? Questão de comprar vacina, a galera fala, começou a vacinar junto com todo mundo, não sei o quê. Ainda que isso fosse verdade, dava pra começar a vacinar antes, não é? Então eu sinto que, assim, hoje ele é chamado de genocida, né? Eu coloco 600 mil mortes nas costas dele e tal. E essa gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro, eu acho que foi a principal falha dele. Porque, assim, até antes, se não houvesse pandemia, a gente ia ter discordância de ideias, tá ligado? Ok. Tipo, putz, caralho, não sou de direita, acho que isso daqui não tá maneiro, acho que o Paulo Guedes tá mandando mal, não sei o quê. A gente poderia cobrar uma reforma aqui, uma reforma ali. Mas o que fudeu mesmo foi... Mas, Igor, aí que tá, eu não acho que o Bolsonaro ele teve autonomia de gestão na pandemia, tá ligado? É isso que eu fico assim, ó, ou a gente lembra do que aconteceu, senão a gente vai mudar a história conforme ela vai sendo contada e feita. Porque, igual eu acabei de falar, lá em BH, Uma coisa simples, Por exemplo, como comprar vacina. tá, mas vamos lá. Ah. Com relação principalmente à economia. E aí eu cantei essa pedra, e não somente eu, mas muita gente, de que ia ferrar a economia, fica em casa a economia a gente vê depois, e depois ia botar a culpa em quem da economia? No Bolsonaro. Era tipo assim, a coisa mais óbvia, a história já estava escrita. Aí você pega BH, vamos lá, Belo Horizonte. Belo Horizonte, 100 mil empregos destruídos, 12 mil negócios fechados. Foi culpa do Bolsonaro? Não foi. Isso Aí foi você culpa pega da- lá o UPA, o SUS, sem atender gente morrendo em fila de hospital. Por exemplo, vacina, BH foi a que mais perdeu vacina, tipo, dentre as capitais, descartadas. Aí isso é culpa de quem? Do Bolsonaro? Pô, não acho. Não acho e não é. Aí você vai pegar a galera que, pô, tava falando, fica em casa, senão você é um genocida. Foi pego sendo goleirinho na pelada, tá ligado? Aí, peraí, alguém tá chamando ele de genocida? Alguém tá chamando o Fábio Pochá, que tava correndo sem máscara, de genocida? Alguém chamou o Marcelo D2 de genocida porque ele fez um churrasco em casa e depois pegou o coronavírus? Então, pô, a régua tinha que ser igual. É que o cara é presidente, né? E a regra sobe. né? Não. Aí é aquela coisa, né? A gente cobra do político. Não, porque o político tem que ser igual a gente. A responsabilidade é a mesma. Eu não furo fila, então ele não pode roubar lá. Aí agora a gente vai e A fala assim... responsabilidade não é a mesma, né? Não, mas... Não. A A responsabilidade... política é maior A pra caralho. responsabilidade é de todos nós. Só que não. Pô, tá ligado? É que Porque eu quando vou chegar... Quem que tinha que ficar em casa? Era só os políticos? Não, era todo mundo. Então a responsa é de todo mundo, pô. Mas quando o cara é presidente, ele é tipo o capitão do navio. Se o navio afundar, eles Sim, vão aí a capitão, galera tá ligado? querendo matar o capitão do navio. Realmente tá querendo tirar o capitão. Pois é, tá querendo matar o cara que tá pilotando o avião e tá assim, cai. E Total você tá vai assim. cair, velho. Então, assim, eu acho que, assim, não tem problema. Na política, você vai ter oposição, você vai ter narrativas. Mano, isso é política que se dane. Você vai ver que E eu acho que foi aí que o Bolsonaro errou, inclusive, viu? Porque Em eu qual acho que sentido? ele é muito político.
Óbvio, né? Ninguém que ganha como presidente não vai ser político pra caralho. Mas ele é muito político no sentido que, muitas vezes, a forma com que ele se expressa não é pra se expressar. Ele tem sempre um cálculo político no como as pessoas vão ouvir e se isso é bom pra imagem dele ou não, entendeu? Cara, não, o Bolsonaro não é assim. Pelo contrário. Eu acho que, tipo assim, é o contrário. Porque eu já viajei com ele, troquei ideia. E é o mesmo louco. É a mesma coisa, mano. Tipo assim, ele fala coisa, eu boto fé que ninguém segura o cara, tipo assim, do que ele vai falar. Se quiçá nem a Michelle, tá ligado? Tipo assim, ele fala as coisas na lata. Então, por exemplo, o que eu acho que eu falo isso que abertamente já fiz em vários locais. Talvez, o que eu sinto que, no sentido de fala, muita gente fala, pô, o Bolsonaro devia ter falado aquilo, pô, não devia falar aquilo. Eu acho que é o seguinte, tipo assim, ele tem hora que ele atravessa a rua pra pisar na casca de banana, tá ligado? Não precisava, por exemplo, falar do Covas, por exemplo. Mas é aquela coisa, o cara tem um ímpeto, mano, que, tipo, vem de contexto de muito tempo. Pô, o cara era militar, velho. O cara ficou 28 anos falando sozinho também. Como que eu ficaria falando 28 anos sozinho, falando lá no Congresso? Meio maluco, né? Pois é. Eu tenho, tipo, 25, tá ligado? E assim, você lá, olha, galera, o PT é isso, o comunismo é isso, falando sobre o Foro de São Paulo, e o nego, tipo assim, mano, cala a boca desse idiota, tá ligado? Aí depois de muito tempo a gente vê lá o Lula e Dilma e a galera toda lá em Cuba, tá ligado? E falou, ó, gente, nós estamos aqui na, sei lá, quantagésima sessão do Foro de São Paulo e tal, não sei o quê. Tem ata. Você abre o site, tem ata. Ninguém duvida que existe o Foro de São Mas Paulo. na minha época eu duvidava. Duvidava mesmo. Total. Não, eu já, pô, o primeiro ano meu de faculdade, 2013, eu falei sobre isso, nego, tipo assim, mano, você é burro. E eu, velho, lê, olha isso aqui e tal. E assim, professor, mano, tá ligado? Esculachando. Então, assim, as coisas do regime militar, por exemplo, né? Você tem, obviamente, um lado cá, um lado aqui, que vai defender, falar alguma coisa. Mas tinha muitas coisas ali que eram verdades. Que ele falava que era verdade. E assim, falando sozinho. Então, eu dou o devido mérito de um cara de que, tipo, pegou um país ferrado, desgraçado. E o que eu não consigo entender é que, no carro de som, voltando aqui ao movimentozinho, você vai estar lá o Ciro Gomes, Simone Tebet, você vai ter lá Orlando Silva, você vai ter Molon, você tem só nego de esquerda, aí com o da esquerda você consegue conviver pacificamente com discordância. Mas com o Bolsonaro, não. Cara, eu quero que eles me expliquem isso. Que se eu entender, eu vou ser sincero comigo e com todo mundo que me acompanha, que eu sou um cara sincero. Eu falo, não, pô, beleza, entendi então. Eu acho que o problema é a Sacou? gestão de pandemia, cara. Eu acho que o que juntou todo mundo foi a gestão da pandemia. Mas aí tá igual a esquerda no sentido da família. Tipo, ah, não, família é opressora e tal. Mas o que você substitui? O que você coloca de melhor que aquilo? Qual que é a opção? O que os caras estão fazendo do tipo? Ó, nós vamos fazer o seguinte. Por exemplo, mano, eu tenho que contar isso aqui, tipo assim, é uma parada minha, tá ligado? Eu fui pra Dubai, beleza? Lá na Expo Dubai lá. Mano, eu usei o meu dinheiro, que não é público, é de servidor, e que, além disso, eu nem lembrei quando eu ganhava dinheiro do YouTube, mas eu ganhei dinheiro do YouTube. Então, eu viajei com o meu dinheiro do YouTube. Enfim, tá se dando. Livraria também, que eu tenho uma livraria. E aí, velho, os caras, todos eles, Nicolas usou dinheiro público, Mamata em Dubai, viajou no avião do presidente, tava no hotel do presidente, 75 mil reais, e divulgando tudo isso, mesmo o Bolsonaro tendo falado que foi 0,800, que o Sheik lá disponibilizou pra eles, falando, tipo assim, colocando como se, pô, velho, os caras colocaram como se eu tivesse feito 0 requerimentos na Câmara. Eu tenho 112 requerimentos ofícios só externos. Eu tenho uma pessoa no meu gabinete específica só pra ir no local e falar, aqui, o que tá pegando aí? É rua? É asfalto? É poda? Mano, só pra isso. Porque desde sempre eu falei assim, olha, eu quero ser um cara que vai ter um embate ideológico, que eu acredito que tem que ter, campo das ideias, parlamento, mas você também tem que ser propositivo. Então, das minhas 10 promessas de campanha, eu já cumpri 6. E as outras 4, tipo, tá em andamento porque tem coisa que não tem como, é o processo legislativo. Então, assim, aí fizeram uma comparação, mano, tá ligado? Comigo. Ah, o vereador que não sei o que não faz nada. Eu fiquei, tipo assim, mano, os caras fizeram um ataque em conjunto pra poder queimar uma reputação de tipo, pô, eu fui lá pra Expo aprender. Se eu não tivesse fechado contrato nem merda nenhuma, pô, eu sou vereador. E assim, eu tenho 25 anos, mano, eu sou um mero vereador. Por que esses caras estão preocupados comigo? Em detonar alguém que, tipo assim, tá querendo aprender. Isso que eu não entendo. É porque você é uma referência na direita. Direita. Tá, mas é aquela coisa, por que não despende ao mesmo tempo energia pra poder bater na esquerda, irmão? Tipo, será que eu que sou a grande ameaça no Brasil? Será que a ameaça, de fato, sou eu que, tipo, toco bateria na igreja domingo, que tem uma família que eu almoço com elas, que, tipo, mano, todo mês eu coloco prestação de contas públicas no meu mandato. Pública. Eu falo, ó, fiz isso, isso e isso. Eu não usei dinheiro público na minha campanha, eu fiz vaquinha, mano.
Tipo, consegui ter 29 mil votos. O segundo mais votado da história de BH. Mano, os caras cagaram. O problema é se você é isso. O problema é, tipo assim, se você tá lutando... Eu fiz um dossiê do Felipe Neto. Tipo, não sei se você já viu, Caralho, mano. sério. Mano, você vai... Não, Você tá com muita energia, mano. Mano, pois é, cara. Mas abriu a